Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Meu grupo é composto pelo Christian, pela Isabela, pelo Fernando, pelo Guilherme e pela Keila. E a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho sobre a fitorremediação, né? Então, o que consiste essa técnica de fitorremediação, né? A fitorremediação nada mais é do que a gente utilizar plantas para conseguir diminuir ali a poluição do solo, né, de água, né, da água ali do rio, né, do ambiente aquático em que essa planta está inserida e também até mesmo do ar, né, porque a gente sabe que existem alguns mecanismos da planta em que ela consegue captar, né, alguns poluentes da atmosfera para ela. Aí, pessoal, dentro dessa técnica de fitorremediação, existem algumas especificidades, né, dessa técnica para cada tipo, né, de problema que a gente quer resolver. Então, a gente tem alguns conceitos que vão ser apresentados, então, fitoextração, fitovolatização, fitoestimulação, né, fitoestabilização e alguns outros que a gente vai estar apresentando aqui também, tá? É importante lembrar, então, que cada técnica, cada tipo de mecanismo utilizado vai ser utilizado para um tipo específico de problema. Então, embora a fitorremediação ela seja algo muito abrangente, então a gente utilizar uma planta para conseguir remediar um meio, né, existem várias aplicações. Então, eu posso modificar para aquilo que eu quero, né, que é um dos fatores principais da biotecnologia. A fitoextração é uma forma de fitorremediação. Este processo é feito a partir do cultivo de vegetais em uma área de solo contaminado, geralmente por metais pesados e poluentes de difícil degradação. O vegetal escolhido irá extrair do solo, de sua rizosfera, os poluentes e armazenar de forma defensiva esses contaminantes. Na fitoextração, o ideal é que as plantas escolhidas tenham raízes que abranjam a área de contaminação e que o acúmulo dos poluentes pela planta ocorra em suas folhas, para que essas sejam retiradas ou recolhidas e levadas para um local de tratamento do contaminante em questão. Porém, há também a possibilidade da remoção da planta inteira, com o poluente em si, e o replantio de outros indivíduos até que o solo seja considerado limpo. No processo da fitoextração, os vegetais retiram os poluentes do solo, porém eles não degradam. Eles ficam acumulados em parte das plantas como raízes, tronco e principalmente folhas. Por isso, os produtos desse processo devem ser levados para tratamento e nunca ser utilizados para consumo ou outros fins. Já existem diversos estudos que apontam plantas com maior eficiência em extração de metais pesados e outros contaminantes. Por exemplo, o milho é considerado um ótimo fitoextrator de arsênio, cádmio, chumbo e zinco, e já é utilizado em áreas de solos contaminados por esses metais que ocorreram pela geração de resíduos de indústrias de mineração. Agora falando sobre a fitoestabilização, você tem que ela nada mais é do que um método para estabilizar os contaminantes no solo. Quando você escolhe um fitoestabilizador, você tem que ver que se ele segue uma das características. Uma delas é que ela tem que absorver os contaminantes biodisponíveis e reter esses contaminantes em suas raízes. Desse modo, ela vai restringir a sua translocação às folhas e até mesmo ela pode ajudar na prevenção da erosão. Tá, a gente falou desses contaminantes, foi mostrado uma tabela e a gente tem dois principais contaminantes. A gente tem os contaminantes orgânicos e a gente tem os contaminantes inorgânicos. Na fitoestabilização, você vai utilizá-la principalmente para tratar contaminantes inorgânicos, como é o caso dos metais pesados, como é o exemplo do cobre, do zinco, entre outros. E ela também ajuda na prevenção de erosão e de lixiviação, porque quando ela vai reter esses contaminantes, ela vai fazer com que eles não se espalhem pelas terras vizinhas ou para as plantas próximas. Desse jeito, ela faz com que esses contaminantes fiquem mais concentrados perto dela. Agora, antes de ver um exemplo prático da fitoestabilização, aqui tem uma tabela mostrando todas as técnicas de fitorremediação e quais são os tipos de contaminantes e quais são exemplos de alguns deles.
Por exemplo, como falado, a fitoestabilização ela é utilizada principalmente para contaminantes inorgânicos e é utilizada para metais pesados. Aqui a gente mostra que realmente grande parte são para metais, coisas inorgânicas, de contaminantes. Contudo, ainda temos sim técnicas para ajudar a retirar os contaminantes orgânicos. Agora que eu trouxe um artigo na qual ele mostra como é que aconteceu a fitoestabilização de um solo contaminado por cobre. Foi colocado cobre em um solo para fazer esse estudo e colocado um amenizante orgânico, que foi o Tufa-Green, na qual ele tem uma grande capacidade de realizar troca iônica com os metais e íons do solo, e o Eucaliptus grandes. O estudo ele mostra como é que aconteceu tudo isso, e em alguns resultados foi mostrado, como no gráfico, e as doses crescentes de cobre no solo por algumas outras características. Quando você não tinha turfa, você teve um decréscimo na taxa de altura, assim como na taxa do diâmetro do colo da árvore. E com a turfa você teve um aumento disso. Logo, o fim do estudo ele mostra que sim, o eucaliptus grande ele é um bom fitoestabilizador e junto com a tufa ele é potencializado ainda mais. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a fitotransformação, também conhecida como fitodegradação, que é uma técnica que emprega o uso de raízes bem desenvolvidas das plantas na absorção e na degradação de forma parcial ou completa de um composto, deixando-o menos tóxico. É um processo que implica na absorção direta do contaminante presente na água, no caso de plantas aquáticas, ou no solo, fazendo a sua bioconversão no interior das células vegetais da planta. Tudo isso numa atividade específica. A fitotransformação ela é mais eficiente com compostos orgânicos e tem como subsequente processos de volatização em alguns casos. A fitoestimulação é um dos processos indiretos da fitorremediação, assim como a fitoestabilização, e apresenta características próprias. Esse processo conta com a presença de diversas plantas que servem como acumuladores de vida microbiana, simplesmente por estarem presentes naquele solo. É através desse mecanismo que ocorre a atividade microbiana e ela é estimulada para que seja realizada a degradação de compostos orgânicos presentes no solo contaminado, já que em seu ciclo ocorre a liberação desses compostos. Após ocorrer a liberação de exudatos radiculares, os micro-organismos responsáveis são capazes de atuar na fitorremediação desse solo. Esse processo é extremamente eficiente e promove uma elevada taxa de remediação. Agora eu vou falar sobre o processo da fitovolatização, que consiste na captação e transpiração de um componente pela planta, onde, após a absorção, a planta libera o contaminante na atmosfera de forma completa ou de forma modificada, como por exemplo no caso do mercúrio, presente em águas de rios nos dias de hoje, cada vez mais, devido ao garimpo ilegal. Então, pessoal, esse mercúrio absorvido, ele vai ser liberado na atmosfera, no processo de respiração da planta, e ele vai ser liberado de uma forma em que ele pode ser degradado naturalmente, de uma forma mais rápida e eficiente. Portanto, pessoal, a fitovolatização ela pode ser aplicada em processos orgânicos e inorgânicos. Podemos ver, então, que estes processos, como o da fitovolatização e da fitodegradação, são complementares em alguns casos. Eu de volta, pessoal, e eu vim apresentar para vocês alguns projetos aplicados da fitorremediação.
né? Esse primeiro que a gente tem é uma seleção de macrófitas aquáticas com potencial de remoção de metais traço na fitorremediação, né? Então, o que aconteceu? Eles selecionaram algumas espécies de macrófitas, né? E a gente viu como resultado, como eu deixei descrito para vocês aqui no canto, ou nesse canto, não sei, a gente tem, né, que elas possuem alguns mecanismos específicos para a remoção desses metais, né, pelas raízes para a parte aérea. Então, isso é muito bom, né? É um ponto muito positivo, porque a gente sabe que a poluição por metais pesados, metais traço, ele é muito prejudicial para a saúde do solo, para a saúde de bactérias, né, dos micro-organismos ali presentes, fungos. Então, acaba que isso pode prejudicar, né, toda a cascata ecológica que existe ali. Ainda falando um pouquinho para vocês sobre os projetos aplicados, a gente tem esse outro projeto com a macrófita, né, que ele vai fazer o tratamento de água negra doméstica por meio dessa fitorremediação dessa macrófita. E aí, né, ela é popularmente conhecida, é aquática, submersa e enraizada, e ela é muito importante, né, porque ela vai conseguir equilibrar o nível de oxigênio no ambiente aquático, né, além de conseguir purificar a água, né, pelo processo de fotossíntese. Então, eles fizeram esse tratamento de água negra doméstica para conseguir ter essa água ali um pouco mais limpa e que não prejudique tanto os organismos que estão ali no meio e também não chegue até as nossas torneiras. Pessoal, saindo um pouquinho agora do nosso ambiente aquático para o ambiente terrestre, a gente vai falar desse projeto, que é um projeto que ele está desenvolvendo mudas de cedro rosa, que são capazes de fazer uma fitoestabilização do solo contaminado com cobre, né? A gente sabe que o cobre ele pode ser muito tóxico para alguns tipos de plantas. Isso acontece e acaba impossibilitando, né? Se a gente tem uma grande área contaminada com muito cobre, as plantas, as espécies ali não vão poder crescer, porque o cobre chega a ser tóxico para elas. Dessa forma, quando a gente adiciona a muda de cedro rosa, ela consegue fazer uma captação, uma fixação desse material, né? Então, ela pega esse material que está ali no solo e fixa ele nas raízes, né? É como se fosse, por exemplo, um rizóbio, né? Que faz com o nitrogênio, as raízes dele vai ter essa mesma função. Isso também é muito importante para a cascata ecológica. Por fim, pessoal, essas são as nossas referências e a gente agradece muito pelo tempo disponível aí, que vocês conseguiram assistir o nosso vídeo, entender um pouquinho mais sobre a fitorremediação, que é uma das áreas de grande importância para a biotech, né, que é essa remediação de solos contaminados, de ambiente aquático contaminado e até mesmo do ar, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato com qualquer pessoa do grupo que a gente responde. Boas férias e até o próximo semestre!